Salmo 15. Comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. O Salmo 14 nos diz que há dois grupos em Israel, os obreiros da iniquidade e a linhagem do justo, versículos 4 e 5. O primeiro grupo abandonou a lei, mas o segundo constituiu um remanescente fiel, que manteve viva a fé em Israel. Malaquias 3, 16 e 18. Hoje, a igreja é essa linhagem do justo, os cidadãos da Sião Celestial, Hebreus 12, 19 e 25. Aqueles que devem fazer diferença nesse mundo, Filipenses 2, 12 e 16. Os Salmos 10 e 12 concentram-se nos que não são aceitáveis ao Senhor, enquanto o Salmo 15 descreve os que são aceitáveis e estão convidados a habitar em seu tabernáculo. É possível que Davi tenha escrito esse salmo em sua segunda e bem-sucedida tentativa de levar a Arca da Aliança para o Monte Sião, em Jerusalém, 2 Samuel 6, onde foi colocada uma tenda. Os rabinos ensinavam que havia 613 mandamentos que o povo judeu deveria obedecer, a fim de ser justo. Mas este salmo reduz o total de mandamentos para 11. Isaías 33, 15 a 16, Isaías capítulo 33, versículos 15 e 16, apresenta 6 requisitos e Miqueias 6, 8 fala de 3. Abacuque 2,4 cita apenas um, a fé, pois a fé em Cristo é o único caminho para o perdão dos pecados e o acesso à presença de Deus. João 14, 6, Romanos 1,7, Gálatas 3,11, Hebreus 10, 38. O Salmo não diz coisa alguma sobre oferta de sacrifícios, pois os israelitas espirituais sabiam que a salvação se dava em função de sua fé pessoal. Marcos 12, 28 e 34. É importante observar que o Salmo 15 não é uma prescrição para ser salvo, mas uma descrição de como as pessoas salvas devem viver a fim de agradar a Deus e ter comunhão com Ele, por meio de orações afirmativas e negativas. A lista apresenta várias qualidades que devem estar presentes em todas as áreas da vida em todo o tempo. Os cristãos que desejam ter comunhão profunda com Deus devem seguir o exemplo de Davi e preencher 3 requisitos pessoais. Primeiro, buscar a presença de Deus. Salmos 15, 1. Depois que seus homens tomaram o Monte Sião, Davi o transformou no local de sua residência, no santuário de Deus, e Jerusalém tornou-se a cidade de Davi. 2 Samuel 5, 1 ao 16, o tabernáculo, o trono e o santo monte deveriam ficar juntos, ver Salmos 24, 3, 6, Salmos 2, 6, Salmos 3, 4, Salmos 43, 3. Para o cristão de hoje, o Monte Sião refere-se à cidade celestial, onde o povo de Deus habitará para sempre. Hebreus 12, 19 e 25. Davi fez essa pergunta porque amava a casa do Senhor. Salmo 26, 8, Salmo 27, 3, 5, Salmo 65, 4. Desejava de todo o coração conhecer melhor a Deus e ter uma comunhão mais profunda com Ele. Os sacerdotes tinham livre acesso à casa do Senhor, mas, apesar de ser rei, Davi não possuía esse mesmo privilégio. O verbo habitar quer dizer permanecer temporariamente como um estrangeiro, enquanto morar refere-se a viver em caráter permanente num determinado local. Porém, neste caso, é bem provável que os verbos sejam sinônimos. Uma vez que conhecia a hospitalidade do Oriente, Davi sabia dos benefícios de morar na casa do Senhor. Desejava desfrutar comunhão com Deus e receber a proteção e provisão do Senhor. No hebraico, o termo morar é shakan e dá origem à palavra shekinah, ou shekinah, que se refere à presença da habitação, a glória de Deus no santuário. Êxodo 25, 8, ver também Êxodo 29, 46, Salmos 29, 46, 1 Crônicas 22, 19, Êxodo 29, 46, 1 Crônicas 22, 19, Salmo 22, Salmo 78, 69 e Salmo 151. O maior desejo de Davi é estar com Deus.
no céu e habitar em sua casa para sempre. Salmos 23, 6, Salmo 61, 4. Pois Deus é nosso lar eterno. Salmo 90, 1. Os cristãos de hoje podem desfrutar a comunhão íntima com Deus por meio de Jesus Cristo. João 14, 19, 31. Hebreus 10, 19, 25. Segunda característica para ter uma comunhão profunda com Deus: obedecer aos preceitos de Deus. Salmos 15, 2 ao 5. O versículo 2 cita 3 áreas fundamentais na vida: um caráter repreensível, uma conduta reta e palavras verdadeiras, aplicadas de modo prático e específico nos versículos 3 a 5. Tendo essas 3 virtudes básicas, procuraremos desenvolvê-las em todas as áreas de nossa vida e seremos obedientes ao Senhor. O verbo viver, praticar e falar encontra-se no presente indicativo, mostrando que o cristão devoto obedece ao Senhor a todo momento e sempre procura lhe agradar. Integridade, um caráter irrepreensível. Versículos 2, 4 e 4, parte B. Aquilo que somos determina em parte aquilo que fazemos e dizemos, de modo que a primeira ênfase é sobre o caráter piedoso, ver Isaías 33, do 14 e 16. Isaías 58, 1, 12, Jeremias 7, 1, 7, Ezequiel 18, 5, 9, Oséias 6, 6, Miqueias 6, 6, 8, Mateus 5, 1, 16. Ser irrepreensível não significa ser impecável, pois não há pessoa alguma na terra sem pecado. O caráter irrepreensível diz respeito à sua solidez, integridade e lealdade total a Deus. Noé era irrepreensível, Gênesis 6, 9. E Deus admoestou Abraão a ser perfeito, Gênesis 17, 1. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, dedicado inteiramente ao Senhor, ver Salmos 18, 13, Salmos 23, 25, Salmos 101, 2, 6, Deuteronômio 18, 9, 13, Lucas 16, 13. Quem possui integridade honra os que também são íntegros e teme ao Senhor. Salmos 15, 4, Salmos 119, 63. Não é enganado por bajuladores. Salmo 12, 2, 3. Nem seduzido pelos depravados. Salmos 1, 1. Quando pessoas piedosas apoiam a palavra e atos dos ímpios, trazem confusão para a igreja. Como fonte foi turvada em manancial corrupto, assim como fonte que foi turvada em manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Provérbios 25, 26. Provérbios 25, 26. Honestidade, uma conduta justa. Versículos 2b, 5a, 5b. As pessoas que praticam a justiça são honestas em tudo o que fazem e desejam que se faça justiça na terra. Na monarquia israelita da antiguidade, não havia muita coisa que um cidadão comum pudesse fazer sobre juízes corruptos e problemas de extorsão. Eclesiastes 3, 16, 17, Eclesiastes 4, 1, 3. Mas nas democracias de hoje, pelo menos, cada cidadão tem um voto. Alguém definiu política como a administração dos assuntos públicos visando o proveito privado. E com muita frequência esse é o caso. No versículo 5, Davi aplicou o princípio da honestidade a 2 áreas: a cobrança de juros exorbitantes e o recebimento de subornos. Essas 2 práticas eram pecados comuns no tempo do reino dividido, e os profetas pregaram contra ambas: cobrar juros exorbitantes e recebimento de subornos. Isaías 1, 23, Isaías 5, 23, Isaías 10, 2, Ezequiel 22, 12, Amós 5, 11, 12. O povo de Israel não tinha permissão de cobrar juros de seus compatriotas. Êxodo 22, 25, Êxodo 23, 7, 8, Levíticos 25, 35, 38, Deuteronômio 23, 20. E os juízes haviam sido advertidos a não aceitar subornos. Êxodo 23, 8, Deuteronômio 10, 17, 18, Deuteronômio 27, 25, 2 Crônicas 19, 5, 7. Não é possível haver justiça numa terra onde o dinheiro diz aos tribunais o que é certo ou errado.
sinceridade. Não é possível haver justiça numa terra onde o dinheiro diz aos tribunais o que é certo ou errado. Sinceridade, palavras verdadeiras, versículos 2c, 3, 4c. A verdade é o amálgama que mantém a sociedade unida. Se as pessoas conseguem escapar incólumes às suas mentiras, então toda promessa, acordo, juramento, compromisso e contrato perde imediatamente sua validade. O falso testemunho transforma um julgamento numa farsa e provoca o sofrimento dos inocentes. Porém, devemos dizer a verdade em amor, Efésios 4,15, e usá-la como instrumento para construir relacionamentos e também como arma para lutar contra a dissimulação. Quando a verdade encontra-se no coração, os lábios não proferem mentiras, não espalham fofocas, Levítico 19:16, nem atacam os inocentes. As pessoas com o coração sincero guardam seus votos e cumprem suas promessas, Deuteronômio 23, 22, 24, Eclesiastes 5, do 1 ao 5. Os íntegros não precisam usar de juramentos para dar peso às suas palavras. Um simples sim ou não serve para comprovar sua veracidade. Mateus 5, 33, 37. A maioria dos problemas em família, entre vizinhos, no escritório e na igreja decorre de fofocas, de mentiras propagadas pelos que se dedicam a manter os mexericos sempre em circulação. O Senhor deseja que nosso ser interior seja repleto de verdade. Salmo 51, 6. E que amemos e guardemos a verdade. O Senhor é irrepreensível em seu caráter. 1 João 1,6. Justo em seus atos. Esdras 9,15. E verdadeiro em suas palavras. 1 Samuel 15, 29. E ele deseja que os hóspedes em sua casa tenham as mesmas características. Terceiro, confiar na promessa de Deus. Salmos 15, 5c. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Isso significa que os justos descritos no Salmo têm segurança e estabilidade em sua vida e não precisam temer terremotos nem ordens de despejo. O termo abalado vem da palavra hebraica que se refere a um tremor violento. Salmos 46, 3, 4, Salmos 82, 5, Salmos 93, 1, Salmos 96, 10, Isaías 24, 18, 20. Deus promete que os justos não precisam temer, pois estão firmemente fundamentados nas promessas de sua aliança. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. Nesses últimos tempos, Deus está fazendo o mundo estremecer, a fim de que os fiéis permaneçam e os infiéis sejam expostos. Hebreus 12, 18, 23. Jesus encerra o Sermão do Monte com uma parábola sobre dois construtores. Mateus 7, 24 e 27, cujos edifícios, vidas, foram testados pela tempestade do julgamento. Somente uma dessas estruturas permaneceu firme, a vida da pessoa que fez a vontade de Deus, que construiu a sua vida sobre a rocha. A vida de piedade sobre a qual Jesus fala no Sermão do Monte é paralela às características da pessoa piedosa descrita no Salmo 15. E, nas duas passagens, encontramos a promessa: quem deste modo procede não será jamais abalado.